que o Senhor Deus Ele faz conosco. Glória a Deus. Essa noite eu estava meditando em uma palavra que o Senhor já tinha me dado. Eu estava estudando, vendo algumas anotações, orando ao Senhor, pedindo algo ao Senhor. E aí eu peguei e comecei a olhar, a folhear esse livrinho aqui, que eu tenho aqui algumas observações que eu vou anotando daquilo que o Senhor dá. E aí quando você vê, você olha a palavra como algo que vem e te dá aquele impacto no teu coração, e aí o Espírito fala, é isso que eu quero, que seja compartilhado com o meu povo, é isso que eu quero que seja compartilhado com a minha igreja. E aí você fala, mas Senhor, aí a voz ela fala, Deus não argumenta, Ele fala, é isso. Você tenta argumentar, justificar, querer mudar, Deus falou, é isso. E aí a gente vem para a igreja, e aí os louvores, eles vai comunicando aquilo que é o desejo de Deus para as nossas vidas. Deus ele vai falando aquilo que Ele quer para as nossas vidas. E eu queria falar a respeito de porta. Nós somos porta. Porta de entrada, porta de saída. O Senhor Jesus é a porta das ovelhas. Aquele que entra pela porta das ovelhas, se passar do outro lado encontrará pastagens verdejantes, ou seja, algo bom, algo maravilhoso, encontrará água, ribeiros, o rio que flui do trono de Deus. Então Jesus é a porta, e quando eu entro pela porta que é Cristo, eu também me torno uma porta para receber aquilo que é do Senhor. E para reter aquilo que Deus ele coloca na minha vida, na sua vida, nós precisamos, irmãos, proteger, após receber a Cristo, as demais portas que nós temos, para que o inimigo não entre. E para aquilo que é bom do Senhor, ele não vaze, ele seja somente compartilhado com aquilo que é necessário, com quem é necessário compartilhar. Eu assisto a alguns programas lá na Discovery que fala a respeito de acumuladores, já falei isso aqui com os irmãos. Pessoas que elas vão acumulando. Aí essas pessoas, aquilo vai se tornando algo tão assim prejudicial, que ela começa a acumular lixo, começa a acumular papel higiênico sujo, saquinho sujo, tudo que é lixo, ela vai levando para dentro da casa dela. E aí existem casos assim que a pessoa ela não tem mais nenhuma condição de higiene. Ela não consegue nem se locomover dentro da casa dela de tanta sujeira, de tanto lixo, de tanto entulho. E aí é preciso chamar pessoas ali, psicólogos, para poder trabalhar a mente dela, para que ela aceite que seja feita uma limpeza. Só que as pessoas, elas olham do ponto de vista material, daquilo que você enxerga, e esquece do espiritual. E nós precisamos fazer limpezas internas, queridos. Nós precisamos fazer limpeza da nossa alma. Porque muitas vezes a nossa alma está entulhada. O nosso espírito está entulhado de coisas ruins. De coisas que o mundo vai lançando. De coisas que o mundo vai colocando. E aquilo vai entrando na gente. Palavras que nós recebemos, de maldições que nós recebemos. De tristezas, de mágoas, e aquilo vai somando, e a gente só toma banho por fora, mas não toma banho por dentro. E aí nós precisamos limpar. E aí vem a palavra, vem o Senhor Jesus e fala, eu quero limpar, eu sou a água, o solvente universal, a água que limpa todas as coisas, a água que tira, que remove a sujeira. Eu quero entrar com o meu sangue para tirar tudo aquilo que é prejudicial. E nós precisamos entender isso, irmãos. Não adianta eu estar cheiroso por fora e fedendo por dentro. Jesus falou isso para os fariseus, vocês são sepulcro caiado. Bonitinho por fora, mas está podre por dentro, tem sujeira por dentro. E nós vamos acumulando lixos dentro de nós. E nós precisamos limpar, remover o lixo. E eu preciso querer remover esse lixo. Muitas vezes nós nos agarramos a pecados do passado, nós nos agarramos a dores do passado e nós não queremos soltar. E o Senhor Jesus fala, solta. Jesus ele fala, vinde a mim aqueles que estão cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei.
Porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Aleluias. Então, a todo instante, o Senhor Jesus Ele está chamando para que você tire aquelas mochilas, aquela carga que está sobre você e deposite diante dEle para que Ele venha e Ele nos conduza, Ele nos leve. Lá em Gênesis, quando Deus ele fala com Caim, ele fala uma palavra bastante potente. Gênesis capítulo 4, versículo 7. Ele diz assim, eu vou ler a partir do 6. E o Senhor disse a Caim, por que tiraste? E por que descaiu o teu semblante? Olha só. Muitas vezes entra a ira no nosso coração, muitas vezes descai o nosso semblante. E aí Deus ele fala para ele, isso tudo depois que tinha entrado o pecado da desobediência, isso tudo que depois que Adão já havia pecado, Eva já havia pecado. E aí Deus fala assim, se bem fizeres, não haverá aceitação para ti, e se não fizeres bem, o pecado jaz aonde? À porta. Que porta? Quando nós vemos a palavra jaz, é o sentido de estar deitado. Eu lembro daqueles filmes, né, onde a SWAT, o policial ele vai invadir, aí ele chega assim, está na porta, aí o policial que vai arrombar a porta, ele deita no chão, e aí ele mete o pé na porta, por quê? Se atirar, ele está deitado, e geralmente a pessoa atira na altura do tronco da cabeça, e ele não vai ser acertado o projétil pela bala. O pecado ele jaz à porta, muitas vezes nós não enxergamos o pecado, a gente abre a porta e a gente tropeça nele. E Deus ele nos alerta, assim como ele alertou para Caim, olha, guarda a porta. Guarda a porta, porque o pecado jaz à porta. A palavra de Deus fala que o mundo jaz no maligno. O diabo veio para matar, roubar e destruir, ele é o tentador. Ele nos acusa diante de Deus e acusa Deus em nós, acusa Deus para nós. Você não merece estar passando por isso. Você não merece estar passando por essa situação, você não merece ouvir isso. Deus não te ama. Deus não está nem aí com você. O pecado, ele acusa Deus diante de nós. E aí ele chega diante de Deus, o diabo, e chega diante de Deus e começa a nos acusar diante do Senhor. Por isso que ele se chama acusador. Nós precisamos guardar, irmãos. Guardar as nossas portas. Porque o maligno, o pecado ele jaz à porta, mas graças a Deus que nós temos advogado diante do Deus Pai, que é Cristo Jesus, que Ele advoga por nós, Ele intercede por nós. Quando nós limpamos a nossa casa, nós tiramos todo o lixo, o que vai acontecer? O inimigo vai querer voltar. Existe uma passagem que fala, você expulsa os demônios daquela pessoa, e aí depois, aquela casa estando limpa e adornada, vem o espírito mau, olha e fala que está limpinha, e traz outros espíritos piores do que ele estava. Então quando eu esvazio a casa, eu preciso preencher, eu preciso encher, e eu preciso encher a casa do quê? Do Espírito Santo de Deus. E a palavra de Deus, ela fala em Efésios 5,18, olha, e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, aleluias. Depois que eu esvaziei, aceitei a Cristo como Senhor e Salvador da minha vida, o Senhor nos limpa, o Senhor faz a faxina. Eu preciso encher-me do Espírito Santo. E quando nós olhamos o termo embriagar aqui, ele está falando de intoxicação. Por bebida, não só por bebida, mas com tudo aquilo que desagrada a Deus, com tudo aquilo que o Senhor não gosta. Ele fala, não vos embriagueis com vinho, não vos embriagueis com aquilo que é do mundo, com aquilo que desagrada a Deus, que ofende a Deus. Não vos embriagueis com aquilo que ofende os princípios do Senhor. E aí ele fala, olha, a dissolução quando isso acontece. A vida fica descontrolada. O significado desse termo, a dissolução, é que quando você se embriaga com vinho, quando você se embriaga das coisas que não agradam a Deus, a vida fica descontrolada. A vida sentimental, a vida conjugal, a vida familiar, a vida profissional, tudo fica descontrolado.
Porque há dissolução, há descontrole, há desperdício, há prodigalidade. Você não consegue reter aquilo que é bom, porque nós estamos nos embriagando com aquilo, muitas vezes que não agrada ao Senhor. E aí ele fala, enchei-vos, que é pleuro. O que é isso? Complete, esteja no máximo. Igual você chega no posto e fala, enche o tanque. É isso que está falando aqui, esteja cheio, com um tanque cheio. Cheio de quê? Do Espírito Santo de Deus. Cheio, cheio, transbordante do Espírito Santo de Deus. Até a borda, esteja pleno. E para eu estar pleno, eu preciso estar com o meu recipiente totalmente sem vazamento. Sem lugares aonde pode haver aí a entrada do inimigo e a saída daquilo que é maravilhoso, que é belo, que é a presença de Deus em nossas vidas. Queridos, a plenitude só vem com Cristo. A manutenção da plenitude só vem nós estarmos cheios do Espírito Santo. Estarmos cheios do Senhor. Nós estarmos cheios da sua presença, impregnados da sua presença. Eu gosto muito da passagem, quando Deus ele chega, ele dá todo o desenho para Moisés do tabernáculo. O povo estava lá, indo rumo à terra prometida. Deus ele leva Moisés até o Monte Sinai, fica lá 40 dias e 40 noites, e ele começa a mostrar o céu, o desenho do céu, o desenho do tabernáculo celestial. E aí ele dá os desenhos para Moisés, e ele fala assim para Moisés, eu quero que você reproduza tudo isso na terra, porque aqui o meu tabernáculo eu quero trazer no meio do meu povo, eu quero trazer dentro do meu povo, eu quero habitar com o meu povo. E aí cada desenho, cada utensílio, cada cortina, cada coberta, cada coluna, cada material aponta para Cristo, para um atributo, uma qualidade do nosso Senhor Jesus Cristo, para a obra de Cristo, para aquilo que Ele iria fazer. E aí a palavra de Deus fala que Moisés chama Bezalel e outras pessoas. E aí a palavra de Deus fala que o Espírito de Deus impregna a vida de Bezalel e aqueles homens. E aí Deus dá para eles sabedoria e dá entendimento para que eles possam reproduzir na terra aquilo que é celestial. Aleluia! E aí a palavra de Deus fala para mim e para você, enchei-vos do meu Espírito, fiquem impregnados do meu Espírito, embebidos do meu Espírito, para que vocês possam produzir aqui na terra aquilo que é celestial. Aleluia. Já imaginou, irmão? Na profissão que você exerce, você está cheio da sabedoria, está cheio da impregnação do Espírito Santo de Deus, e reproduzir aqui na terra aquilo que é celestial, com o DNA de Jesus, com o DNA de Cristo, com o poder de Deus, aleluia. Não tem preço, não tem preço. É isso que Deus está falando para mim, tem a minha vida. Tenha a vida de Cristo, para ter a vida de Cristo, se encha do Espírito de Cristo, do Espírito do Senhor. E aí nós vamos começar a reproduzir o céu, vamos começar a reproduzir as coisas celestiais, aleluia. Então não deixe, queridos, que a limpeza que Cristo fez, o enchimento, o Espírito Santo de Deus, que tem zelo por mim, por você, que tem ciúme de nós, venha deixar, queridos, a sua plenitude, por causa de condutas que não agradam ao Senhor, por causa da falta de vigilância em relação às portas. Então nós precisamos ser vigilantes, e a palavra de Deus ela nos orienta, vigiai e orai. A gente vê muitas pessoas que oram, mas não vigiam com a boca, não vigiam com as atitudes, não vigiam com aquilo que eles professam. Ora, mas são pegos, queridos, porque não tem vigilância, e o inimigo toda hora está desestabilizando, a todo momento ele está criando situações, a todo momento está caindo em tentação, porque não vigia. Então Jesus ele fala para mim e para você, vigiai e orai, põe a guarda nas portas, vigie as portas. Nós entendemos que Cristo é a porta eterna, é a porta que dá para nós o poder de nós vivermos eternamente nas moradas celestiais com o nosso Pai, com o nosso Deus. Jesus é a porta que nos dá a restauração da cidadania celestial.
Jesus é a porta que quando por Ele nós passamos, nós somos agora chamados de filhos. Jesus é aquele, queridos, que através dele nós recebemos um selo, o selo do Espírito. Aleluias. É o selo, meu irmão, que nos dá acesso à salvação, aquele carimbo que fala assim, você pode entrar. Quem não tem o selo, você não entra. Jesus é a porta para a eternidade com Deus. Então nós precisamos passar nele. Vocês lembram do programinha do Silvio Santos, né? Até hoje, né? O pessoal podia falar assim, nossa, pastor, isso é antigo. Não, até hoje tem o programa do Silvio Santos. Mas minha avó gostava muito. Aí eu lembro que tinha um período lá que eles faziam para criança. E também tinha um período lá que eles faziam lá para uma premiação, a Porta da Esperança. E aí ele falava assim, trazia a pessoa no palco, a pessoa tinha lá um desejo ou um problema que ela queria sanar. E aí ficava naquela expectativa, e criava aquela expectativa. Será que nós conseguimos trazer, né, o objeto do seu desejo, aquilo que você precisa? Aí todo mundo naquela expectativa. Aí o Silvio Santos falava assim, vamos abrir a porta da esperança. Aí abria a porta da esperança. Aí quando tinha alguém lá dentro, nossa, que legal, a pessoa vai receber aquilo que ela precisa. Aí não tinha ninguém, não vai dar. Jesus é a nossa esperança, a porta da esperança, de salvação, de eternidade com Deus, de transbordamento, de mudança de história, de mudança de vida. Ele é a porta, eu preciso passar pela porta que é Jesus. E passa por essa porta quem é a ovelha, porque ele é a porta das ovelhas, não é a porta do camelo, não é a porta do elefante, não é a porta do leão, não é a porta do jumento, não é porta, querido, do cavalo, é porta de ovelhas. A porta para mim e para você. Aleluia. E aí quando Jesus ele se coloca diante de nós, irmãos, a palavra que é Ele mesmo, você começa a ler a palavra e começa a ler as promessas, e ver as promessas, e ver a contemplar a eternidade, aí você fica cheio de esperança. Esperança é o grato sentimento, aquele sentimento de que algo bom vai acontecer, algo bom vai ocorrer, vai haver mudança, vai haver transformação, isso é esperança, e Jesus é a nossa esperança. Porque Jesus recebeu a justiça de Deus no meu e no seu lugar. Jesus, querido, Ele viu a morte e Ele se entregou à morte para pagar o salário do pecado, que é a morte, no meu e no seu lugar. Mas o Senhor Jesus Cristo, queridos, Ele nos deu uma esperança maior, porque no terceiro dia Ele ressuscitou, aleluia. E por isso eu posso me alegrar, eu posso manter a minha esperança viva, de que Ele vai voltar, de que as coisas elas vão ser reformuladas, de que as coisas podem ser transformadas. E quem não tem esperança só olha para trás. Já parou para pensar? Quando você perde a esperança, você fala, puxa, não tem mais jeito, você começa a olhar só para trás. Nossa, lá atrás, lá no passado, era tão bom assim, nossa, puxa, quando? Nossa, quando eu estava no mundo, parecia que no mundo era melhor, parecia no mundo que eu não tinha tanto problema, engano seu, lê do engano, querido. Porque o inimigo, ele causa uma distorção de visão nas nossas vidas, porque o mundo distorce. E se eu não estiver cheio do Espírito Santo de Deus, eu começo a achar que o mundo é melhor e não é melhor. O mundo não tem nada a oferecer de bom, pelo contrário. Quem tem salvação, quem tem vida é o Senhor Jesus Cristo. Por isso que Ele falou, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, a tenham em prosperidade, e a tenham assim, queridos, em transbordamento. Mas o inimigo veio para matar, roubar e destruir. Então nós precisamos entender que a esperança ela aponta para o futuro. Mas não é um futuro distante, é um futuro, meu irmão, no próximo segundo, porque no próximo segundo Jesus pode mudar a sua história. No próximo segundo Jesus, meu irmão, pode matar a tua fome, pode matar a tua sede. No próximo segundo Jesus pode te agasalhar. No próximo segundo Jesus pode te trazer o alimento, porque Ele é a esperança. Tem um testemunho de um pastor, ele fez o meu casamento, ele era pastor da Presbiteriana, o pastor José Roberto, saudoso, querido pastor José Roberto. Ele conta que na época do seminário, ele já era casado,
E lá no seminário tinha, né, um local para os seminaristas que estavam casados, para que ali em família eles vivessem. E ele estava numa dificuldade assim financeira. E naquele dia não tinha nada para o almoço. Naquele dia não tinha absolutamente nada. Nada. E aí ele conta que ele sentou na mesa, olhou para a esposa dele chama Andréia. Ele falou, vamos orar. Orar pelo quê? Orar pelo alimento. Aleluia. Que alimento? As dispensas, o armarinho estava vazio. Vamos orar. Vamos dar graça. Aí eles sentaram na mesa, pegou um na mão do outro e começaram, Senhor, nós te damos graça pelo alimento. Aleluia. Aí daqui a pouco, toque. Vamos abrir a porta da esperança? Aí ele vai lá, abre a porta, aí chega o meu sogro Abdias e mais outros presbíteros e diáconos da igreja aqui. Isso foi lá em Campinas. Com a cesta, com carne, com arroz, com feijão, com óleo, aleluia, com fubá, com sal. A esperança chegou. Está entendendo, irmãos? Nosso Deus é um Deus de milagre, é um Deus de segundo, é um Deus de instantâneo, é um Deus que muda a circunstância quando você menos espera, mas a tua esperança tem que estar fincada nele. Do nada, não tinha nada, mas ao dar graças, o nada virou tudo, aleluia. É esse Jesus que nós estamos pregando aqui, é Cristo, o autor e consumador da nossa fé, nele nós podemos ter esperança, porque Ele transforma, Ele muda. Então, querido, tem esperança, deixa de olhar para trás. O passado ficou lá atrás. Eu pequei, peça perdão para o Senhor, Ele te perdoa, Ele apaga o pecado com o seu sangue carmesim, o seu sangue inocente. Deixa as memórias ruins, apague as memórias ruins com o óleo do Espírito. Deixa para trás as memórias ruins, que venha na sua mente, que venha no teu coração as coisas boas que o Senhor fez. Afaste-se dos sentimentos maus. Aquilo que é mal deixa para trás, da tristeza. Nós precisamos, queridos, desgarrar do passado negativo. Passou. A esperança está na nossa frente, que é Cristo Jesus. Então se desatrela. O Senhor fala para mim e para você que é necessário perdoar, irmãos. A gente trabalha isso muito no Homem ao Máximo. Perdão é essencial, porque quando você não perdoa, sabe o que acontece? A ofensa você carrega contigo. Então, se você não perdoou teu pai, tua mãe, teu amigo, teu colega, a ofensa que ele te fez, você está carregando junto com você, e você está carregando o peso dessa pessoa com você. Então você imagina você carregando uma pessoa, aquela pessoa que te ofendeu, nas costas. É isso que a falta de perdão faz. Você carrega um corpo nas suas costas. Então Jesus fala, perdoai-vos aquele que vos tem ofendido, assim como eu também te perdoei. Aleluia. E quando você perdoa, você libera. Quando você perdoa, meu irmão, você retira aquele peso. Quando você perdoa, aquele peso, aquele corpo de morte sai da sua vida. Aí você libera a pessoa e você também se liberta. O perdão faz isso. Não é à toa que na oração do Pai Nosso, o Senhor Jesus Cristo nos ensina: perdoai as nossas ofensas, assim que nós estamos perdoando ou perdoamos aquele que nos tem ofendido. A gente só pede perdão para Deus, né, irmãos? Mas a gente não é capaz de perdoar o nosso ofensor. Se você não faz isso, você está trazendo contigo a bagagem, aquela iniquidade. Então libera perdão, olha para o Senhor Jesus Cristo. Libera. A ausência de perdão suja a casa, a ausência de perdão suja o coração. E não dá para você colocar coisas boas, coisas novas, quando tem coisa suja. Quando você faz limpeza, você não tira os móveis do lugar. Quando você faz limpeza, você não muda as coisas de lugar. Quando a coisa é velha, já não presta mais, você não joga fora. A não ser que você seja um acumulador. Mas não presta mais, não tem jeito, você joga fora.
Tem gente que deixa aquela coisa que não presta lá entulhada, vem com a coisa nova. Aí aquilo que está contaminado, está cheio de cupim, vai passar para coisa nova. Aí vai trazer cupim também, vai alastrar. Então nós precisamos fazer a faxina e deixar tudo pronto para que a glória do Senhor, o Espírito do Senhor, Ele nos encha, Ele transborde em nós. Então perdoa. Ah, pastor, não consigo. Já falei, perdão não é sentimento, perdão é decisão. Eu decidi perdoar. Não importa o que eu sinto, eu estou com raiva da pessoa, mas vou perdoar assim mesmo. É decisão. Decida perdoar. E aí você vai ver o que o Senhor Jesus Cristo vai fazer. Não vamos ser hipócritas orando o Pai Nosso, queridos, pedindo perdão de Deus, mas não liberando perdão para os nossos ofensores. Senão aquilo que você está falando é mentira. Você está mentindo. Então nós precisamos liberar perdão. Desprenda-se do passado. E quando a gente faz esse desprendimento, a gente cria uma nova plataforma para a construção do novo. E muitas vezes nós precisamos fazer isso. Deixar a casa limpinha, preparada para que entre os móveis novos. Para que entre o tapete novo. Aquele cheirinho de coisa nova, aquele cheirinho de coisa de azeite fresco, oh, aleluias. E coisa maravilhosa, aleluia, sem peso, sem carga, sem temor, limpo. É isso que o Senhor Jesus quer que nós tenhamos, vida e vida em abundância. Jesus, Ele nos dá isso. Uma coisa interessante, irmãos, e a porta para abrir as revelações, que são as coisas maiores que o Senhor tem para mim e para você, ela vem com a fé. Jesus, Ele abre a porta da salvação. Jesus, Ele abre a porta para a preparação, para que venha o novo de Deus, para que venha a plenitude de Deus, o enchimento do Espírito Santo de Deus. E a fé, ela prepara para que nós possamos ter acesso às revelações celestiais. Eu preciso ter fé, acreditar naquilo que a palavra de Deus está falando. Lá em Atos 14, 27, a palavra de Deus fala assim, olha, como abriria Deus aos gentios a porta da fé? A fé é uma porta, sabia? A fé é uma porta, então abra a porta da fé, para que você possa ter acesso às revelações maiores de Deus na sua vida. E qual é a chave dessa porta da fé? A palavra. Porque a fé vem de ouvir, e ouvir o quê? A palavra de Deus. Isso que nós estamos fazendo aqui agora. Então a chave que abre a porta da fé é a palavra. E quem é a palavra? É Cristo. Cristo é tudo. Jesus é a palavra. E aí, meu irmão, lá em Atos 14, 25, fala assim, tendo anunciado a palavra, o que aconteceu? Deus abriu a porta da fé na vida dos gentios, ou seja, aqueles que não eram judeus, e aí alcançaram a salvação por Cristo Jesus, e a porta da fé lhes foi aberta para que eles pudessem ter acesso. Então, entre na palavra, que é a chave para que você deixe a sua fé operosa, para que a sua fé ela fique mais dinâmica, mais forte. Nós precisamos entender, irmãos, que o inimigo ele está ao derredor. E o Senhor ele nos dá orientação. A gente tem 4 portas que a gente precisa guardar. A primeira delas é o ouvido. Como que Eva foi pega? Porque ela não guardou a porta da audição. O diabo entrou na serpente, chegou diante de Eva e falou assim, foi assim que Deus disse? Não comereis da árvore do conhecimento do bem e do mal? Aí Eva falou, foi isso que ele disse. Imagina, você não vai morrer não. Muitas vezes, irmãos, nós não guardamos os nossos ouvidos. E a audição entra palavra de maldição. Pela audição entra a mentira. Pela audição entra o engano do diabo. Pela audição entram palavras, queridos, que nos magoam e que nos fazem nos distanciar da nossa fé. Então nós precisamos guardar os nossos ouvidos. O que Deus disse para nós? Aonde que eu tenho que conferir? O mundo fala um monte de besteira, um monte de coisa errada, faz coisas erradas. Aí eu preciso saber o que Deus disse. Qual é o som do céu? Aonde que eu ouço o som do céu? Está aqui. A palavra. O que Deus disse? O que Jesus disse?
O que a palavra fala sobre isso? A palavra, ela põe guarda aos meus ouvidos. A outra porta de entrada, meu irmão, de coisas ruins, de engano, que nos afastam de Cristo, das bênçãos do Senhor, é a nossa visão. Pelos nossos olhos vão passar as imagens que são poderosas, e que muitas vezes elas ficam ali, marcadas na nossa mente, e ficam recorrentes. Ou seja, fica ali passando, igual aquele replay. Fica lá, tem, né, uns negocinhos lá que eles mandam no WhatsApp, né, que é GIF, né, que fica repetindo. E através dos nossos olhos entram imagens negativas e ruins que ficam repetindo. Coisas da infância, trauma de infância, aquilo fica repetindo. A imagem de Cristo, a imagem do Salvador, a imagem que o Senhor tem nos colocado, a imagem que Ele tem da salvação para as nossas vidas, Ele vai quebrar isso. Nós não podemos deixar, queridos, porque uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Cuidado, olhinho que vê. Tem um louvor, né? Cuidado, olhinho que vê, cuidado, ouvidinho que ouve, cuidado, boquinho que fala. Então nós precisamos proteger os nossos olhos. Nós precisamos proteger, querido, a nossa boca. A boca fala do que o coração está cheio, do que está cheio o nosso coração. Cheio do vinho ou cheio do Espírito? Se está cheio do Espírito, a nossa boca vai falar de coisas espirituais, das coisas que são eternas, das coisas celestiais. Se eu estou embriagado com vinho, se eu estou embriagado com o mundo, eu vou falar das coisas materiais. E aí nós voltamos lá naquilo que Deus ele falou para Caim: olha, vigia, por que você está irado? Por que seu semblante está descaído? O pecado jaz à porta. Então começa, olha, no que você ouviu. Começa no que você viu. Você ouviu do seu irmão aquilo que ele traria para mim em termos de holocausto, de oferta. E aí você viu ele trazendo a oferta, e eu recebendo a oferta que ele me trouxe. E aí você ficou irado, olha, entrou pelo ouvido, entrou pelo olho, e aí o que aconteceu? Depois daquilo se manifestou pelo corpo. Aí Caim pegou e foi lá e assassinou o seu irmão, porque olha, as portas não foram guardadas, ele não guardou o ouvido, não guardou a visão, não guardou, meu irmão, a sua boca, e aquilo se manifestou fisicamente através do seu físico, e é assim que as coisas acontecem. Se eu estou embriagado com vinho, eu vou manifestar coisas, queridos, que são mundanas. Mas se eu estou embriagado com o Espírito, eu estou cheio do Espírito, eu vou manifestar coisas que são celestiais. Aleluias. O pecado jaz à porta. Então eu preciso guardar a porta. Caim não guardou, e Deus deu oportunidade para ele. Se você proceder bem, você será aceito. Então nós precisamos vigiar. Vigiar e orar. Aleluias. Mas também a boca ela é poderosa para expelir tudo aquilo que entrou de ruim nas nossas vidas. Porque com a boca eu confesso Cristo para a salvação, com a boca eu confesso os pecados, e aquele pecado sai de mim, aquele pecado desatrela, desconecta de mim. Então com a boca, querido, eu confesso. Com a boca eu manifesto a bênção, com a boca, querido, eu manifesto do que eu estou cheio. Então olha que coisa maravilhosa. A boca é o local perfeito para eu expelir aquilo que está contaminando, aquilo que está ruim dentro de mim. Então eu manifesto com a minha boca. Jesus, quando ele estava falando ali na última ceia com os discípulos, falando a respeito do que iria acontecer, Pedro se levantou e falou: eu irei para o Senhor onde o Senhor quer que o Senhor vá, eu vou morrer, eu morro por ti. E aí Jesus falou para ele: Pedro, o diabo me pediu para te cirandar. E antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E o que aconteceu? Antes do galo cantar, Pedro negou Jesus 3 vezes. E aí depois que Jesus ressuscitou, ele apareceu para os discípulos, chegou para Pedro e perguntou 3 vezes se Pedro o amava. O que Deus estava fazendo? O que Jesus estava fazendo? Estava fazendo com que Pedro expelisse aquilo que contaminou pela sua boca. Palavras que foram jogadas nos ares, e depois o inimigo ia pegar aquilo e ia acusar Pedro. Mas Jesus fez Pedro confessar. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, o Senhor sabe que eu te amo, então apacenta as minhas ovelhas. Aleluia.
Então com a boca eu confesso. Com a boca eu confesso. Lá em Mateus 6, 14 e 15 fala assim, olha, se não perdoamos o pecado do próximo, ele fica retido em nós. Lá em Provérbios 28, queridos, 13, fala, olha, o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que confessa e deixa, alcança misericórdia, aleluia. Como é que eu confesso? É com a boca. Então a boca ela se torna algo, querido, que é libertador. E a palavra de Deus fala, olha, aquilo que é feito para abençoar não pode amaldiçoar. Então se eu recebo as fontes espirituais de bênção, se eu sou canal de bênção aqui nessa terra, profira a bênção, da sua boca que saia, flua rios de água viva, do nosso ventre que flua rios de água viva, flua a salvação do nosso Senhor, aleluias, glória a Deus. Deus quer, irmãos, nos abençoar de forma tremenda e poderosa. O Senhor quer deixar em nossas vidas a marca poderosa do seu poder. E nós precisamos começar a nos encher, e o enchimento é de entranhas de misericórdia. O enchimento do poder de Deus, do Espírito Santo de Deus, é de piedade. O enchimento das nossas vidas tem que ser com longanimidade, com mansidão, com benignidade. O enchimento das nossas vidas, queridos, tem que ser com contentamento. O encher das nossas vidas tem que ser com gratidão. Olha só, falei do exemplo do testemunho do pastor, não tinha nada, mas ele estava agradecendo. E aí na gratidão, em dando graças, houve um milagre da multiplicação. Jesus ensinou isso. Então nós precisamos aprender a ser gratos. E as pessoas que são gratas, queridos, o cérebro, nós ativamos no nosso cérebro o local que produz a dopamina, que é o neurotransmissor que aumenta a sensação de prazer e alegria. Olha só que coisa tremenda. Muitas vezes a gente é ranzinza, é mal agradecido, você vai ficar entristecido, mas a partir do momento que você se torna grato ao Senhor, o cérebro começa a produzir dopamina na tua vida, na tua mente, e aí você vai sentir prazer, você vai sentir alegria. Quando eu sou grato, também é produzido um hormônio que se chama ocitocina, que é o hormônio que a mulher grávida tem, para ela poder ter aquele afeto, aquele carinho, aquele cuidado, aquele zelo pelo bebê que nasceu. E aí quando a gente é grato, o nosso cérebro produz esse mesmo hormônio, que traz aqui a sensação de afeto, tranquilidade, tira a ansiedade, reduz o medo. Olha como que Deus é poderoso e é sábio. Então eu preciso aprender a ser grato, queridos. E parar de reclamar, parar de ofender ao Senhor. Aleluias. Seja grato. Seja grato. Ontem eu ouvi duas palavras, e que eu estava falando para a Thalita, mexeu assim, bastante, né? Eu estava buscando algumas respostas do Senhor. E aí, através de uma pessoa, foi falada essa palavra, e isso me trouxe bastante assim, contentamento e alegria. Está lá em Miqueias 6:8, que diz assim, olha, ele declarou o homem, o que é bom, o que o Senhor te pede, senão que pratiques a justiça, e que ames a beneficência, e que andes humildemente com o teu Deus. Oh, aleluias, aleluias. Ame a justiça, ames o bem, a benignidade, e andes humildemente com o teu Deus. Tenha um coração íntegro, sincero e justo diante dele. Que coisa maravilhosa, aleluias. E aí a pessoa citou um exemplo, eu quero relatar aqui, porque isso daí marcou, eu nem lembrava mais, citou um exemplo da minha mãe. Quando a minha avó, a mãe do meu pai, ela ficou doente, ela teve um problema de coração, ela teve que ser operada. Aí ela foi operada, estava lá em São Paulo. E aí a minha avó, ela pegou e falou para minha tia que queria abraçar minha mãe. Minha mãe estava aqui em Salto, né? E aí ligaram para minha mãe e falaram,
a dona Mariquinha queria te abraçar. Aí minha mãe saiu daqui e foi até São Paulo para poder abraçar minha avó. Ô irmãos, às vezes a gente costuma e a gente quer só encontrar os pontos negativos das pessoas. Mas o Senhor fala assim, olha para aquilo que é o bom. Todo mundo tem qualidades, todo mundo tem coisas boas para manifestar. E aí a pessoa saiu daqui e foi lá abraçar a sogra. Todo mundo critica a sogra, né? Fala de sogra. Mas a sogra é outra mãe que a gente ganha. Então o que é isso? É exercer a benemerência, a benignidade, o amor de Deus. É levar a esperança do Senhor, aleluias. E quantas vezes nós perdemos a oportunidade de abraçar pessoas que são próximas, o seu pai, a sua mãe, o seu irmão, o seu amigo, você perde a oportunidade de manifestar o carinho, o amor de Deus. Então são coisas que marcam e nós precisamos buscar. E outra coisa que é importante nós termos em mente, porque a luta é muito grande, o mundo ele está avassalador em relação à contrariedade aos princípios bíblicos, mas a palavra de Deus ela nos fala também lá em Isaías 32:8, diz assim, olha, mas o nobre, quem é o nobre? Aquele que é generoso, aquele que é disposto, aquele que é voluntário, aquele que pensa em coisas maiores, o que é maior do que a palavra de Deus, os princípios do Senhor. E aí fala assim, aquele que é nobre, mas o nobre projeta coisas nobres, aleluias. O que eu tenho projetado de nobre do reino de Deus? E quando eu falo, eu vou praticar a justiça, vou amar o bem, fazer o bem, manifestar a glória de Deus, eu estou projetando coisas nobres. E às vezes a coisa nobre ele vem num único gesto, querido, de você pegar e alimentar uma pessoa que está te pedindo ali na rua, de você levar o agasalho, de você levar o calçado. Ninguém está vendo, mas o Senhor está vendo. Isso é um gesto nobre. E aí a palavra de Deus fala, olha, aquele que projeta coisas nobres, a sua nobreza o preserva. Aleluias. O próprio Deus o preserva. Porque o que eu estou projetando é coisa do céu. Então o próprio Senhor, que é o maior nobre, o nobre dos nobres, Ele preserva. Coisa tremenda, irmãos. Coisa maravilhosa. O Senhor, nesta noite, Ele refez os nossos odres. O Senhor, nesta noite, Ele está derramando o seu Espírito, Ele está enchendo a sua vida. O Senhor, nesta noite, está trazendo, serpenteando o rio de vida, o rio da vida na sua vida. Está dando você a beber da água da vida que Cristo dá. E o Senhor está nos mostrando aquilo que eu tenho que proteger, aquilo que eu tenho que guardar, aquilo que eu tenho que, queridos, manter intacto na minha vida, para que não entre o mal, para que o mal não entre mais, para que o mal não venha mais, para que o mal não se torne recorrente. Então guarda a porta do ouvido, a porta dos olhos, a porta da boca, a porta dos sentidos, guarda, vigia, se enchendo do poder de Deus, não dando espaço, porque dois corpos não ocupam o mesmo lugar ao mesmo tempo. Então se você está cheio do Espírito, não dá para ficar cheio de vinho, porque você está cheio do Espírito, aleluia. Então se encha do Espírito, não deixa, não dá, não tem espaço. O mal tenta, até chega, até olha, mas não tem por onde entrar. Enchei-vos do Espírito. Nossas portas têm que estar ligadas aos céus. Os nossos ouvidos, a nossa visão, a nossa boca, os nossos sentidos têm que estar ligados aos céus. Aleluias. Glória a Deus. Seja nobre. Projete coisas nobres. E a maior nobreza está aqui na palavra do Senhor. Porque não tem maior nobreza do que você amar, querido. Tem? Não tem. O mundo aí fora fala de amor, mas é um amor bestial que está relacionado com imundícia e iniquidade. Está relacionado com imoralidade. Mas o amor que a palavra de Deus fala é um amor, querido, que não está ligado a isso, porque é um amor doador. É um amor que dá, que não se ufana, que não se ensoberbece, que não arde em ciúmes,
tudo suporta, tudo crê, é longânimo, é benigno, não busca os próprios interesses, busca o interesse do próximo, do irmão. Então não há algo maior e mais nobre do que você praticar o amor de Cristo, o amor com que Cristo nos amou. E o amor que Cristo falou, assim amais uns aos outros, como eu também, eu vos amei. E quando amardes uns aos outros, sabereis que são o quê? Meus discípulos. Aleluias. Então não há ato mais nobre do que o ato de amor. O ato que Jesus ele fez na cruz do Calvário. Vou antes. O ato que Jesus, como Deus, falou assim, eu vou descer, vou tomar forma de homem, vou morrer no lugar deles, vou receber a sua justiça, vou pegar o pecado deles, vou passar pela morte, mas vou ressuscitar para dar vida e abundância. Não tem maior amor que esse de sair da sua glória, da posição de Criador do universo, para vir na posição de homem, para receber, querido, aquilo que ele não merecia, só eu e você, mas na morte vicária, substitutiva, Jesus, ele nos dá vida e vida em abundância. Quer maior nobreza que essa? Quer maior nobreza que essa? Então o ato mais nobre que existe, que você pode praticar, é o amor. E o amor está relacionado com o que a palavra de Deus falou aqui, em Miqueias. Pratique a justiça. Pratique a beneficência, a benevolência. Ande em retidão na minha presença, tenha humildade e ande. Ouça a minha palavra. Aleluia. O nobre continue projetando coisas nobres. Oh, aleluia. Irmãos, isso nos dá esperança, isso nos alegra. Porque tem momentos na vida que dá vontade de parar. Tem momentos na vida que você fala, puxa vida, a gente só leva a bordoada. Puxa vida, você quer exercer o amor de Deus, você quer exercer a justiça de ser da casa do Senhor, andar em benignidade, ter paz com todos, e está tudo o contrário. E a palavra de Deus fala assim, o nobre continue projetando coisas nobres. Aleluias. O que Jesus te deu com o sangue dele? Te deu nobreza. Nobreza está relacionado com coisa real, casa sacerdotal. A palavra de Deus fala que em Cristo Jesus nós somos feitos reis e sacerdotes, é nobreza, aleluias. Não essa nobreza como nós conhecemos, mas é nobreza celestial. Então aquele que é celestial, aquele que é filho de Deus, aquele que tem uma nova, meu irmão, formação, uma nova identidade em Cristo Jesus, continue praticando coisas nobres. Porque tem recompensa. Tem recompensa. Então não pare. Não pare. Aleluias. O Senhor fala para mim e para você, não pare, não desanime, não desista, aleluias. Deus é um Deus que ouve oração, aleluias. Deus é um Deus que nos ama, preocupa conosco, sente a nossa dor. Jesus passou por todas as nossas dores, meu irmão, muito mais do que a gente possa imaginar. Então continue esperando nele. Porque vale a pena. Vale a pena. Que as pessoas possam nos olhar. E elas possam enxergar a nobreza de Cristo em nós. Que as pessoas possam nos olhar. E aonde você passar, você possa ter atitudes de nobre. Não deixe para depois. O Senhor nos dá a oportunidade de exercer nobreza num semáforo, com uma pessoa que pede, uma oração, uma palavra de conforto, uma palavra de carinho, uma visita. O Senhor nos dá a oportunidade de exercer nobreza, exercer o seu amor. Então, como igreja, o Senhor fala para mim e para você, não desista.
Pratique a nobreza. Pratique o meu amor. Exerça a realeza que você tem no seu sangue, através do DNA de Cristo. Glória a Deus. Aleluias. Aleluias. Quero convidar você a ficar de pé. Quero chamar aqui o Ministério de Louvor.